And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out, yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you.
Opa! Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Falem comigo, por favor. Vocês estão estranhamente quietinhos. Não sei se é a inibição do primeiro dia, se a galera não criou a conta aí na plataforma Twitch. Beleza, vocês estão vivos. Ok. Então vamos lá, gente. Legal. A primeira coisa, antes de eu me apresentar, eu já vou pedir para vocês ficarem de olho, tá? Na questão da qualidade, se está tendo algum problema na transmissão, porque se tiver algum, assim, gargalo, alguém tiver tendo problema de travamento, porque a taxa de transmissão está muito alta, aí a gente vai baixando, vai ajustando e aí vai dando certo, tá? Então tá, bom, primeiramente sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao semestre 2021.1, a disciplina de Arquitetura de Computadores 1. Eu sou o professor Everton Salvador e a gente então vai trabalhar nos próximos 4 meses aí para cobrir, né, o conteúdo dessa disciplina e enfim, sair dessa experiência com mais um passo dado no curso, né, rumo à formação completa profissional. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera, tá, beleza. Então, nessa aula de hoje, né, eu vou precisar apresentar algumas coisas para vocês, tá? A pessoa que está como picareta do Embratel, eu acho que não tem como trocar o nick sem precisar criar outra conta. Acho que até tem como, sendo que deve envolver alguma transação monetária. Não tenho certeza disso, tá? Se tiver, ótimo, aí já faz a troca aí. Tá, ok. Exato. Pode ser também que seja limitado. Enfim, se for limitado, é até uma boa notícia. Mas, como eu ia falando, então a gente vai conversar um pouco, né, nessa primeira aula sobre o que é que a gente vai ver na disciplina, como é que a gente vai se organizar ao longo desses 4 meses, como é que vai ser essa parte de avaliação, aulas, etc. E nessa história da gente ver como é que a gente vai estar organizados, a gente vai também decidir algumas coisas, porque algumas coisas eu não estou chegando aqui com um martelo batido, não, eu vou deixar a critério de vocês também algumas decisões, certo? Mas sem mais delongas, vamos aqui para a conversa que a gente precisa ter. Já comecei aqui mostrando um slide que eu não deveria. Porque eu tenho que fazer uma pergunta para vocês antes, mas até antes dessa pergunta, vocês estão vendo que tem um link? Tem um link? Não tem um link. Ué, por que eu estou transmitindo a minha tela? Muita calma nessa hora, eu estou transmitindo a minha tela de edição. Isso aqui está muito errado, gente. Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Só um segundinho. O que há? Tá aí, essa nova. Pronto. Essa aqui é a janela certa. Agora eu acho que tá ok. Tá, eu acho que tá ok agora. Vocês estão vendo que existe um link do Discord aí, que é a forma que a gente vai usar, né, nesse ambiente aqui do Twitch, que ele tem algumas restrições com relação à participação de vocês, mas a gente quer manter ainda a possibilidade de que vocês participem por voz também, caso vocês desejem, tá? Então, a única regra que eu vou criar aqui, até para evitar, a gente no Twitch está em um ambiente
aberto até, né? Então a gente tem que ter algum cuidado, porque sempre tem o risco de entrar um troll e começar a bagunçar a transmissão. A última coisa que eu ia querer é que alguém começasse a transmitir áudios indesejáveis, vamos dizer assim. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte: quem quiser participar por voz, manda uma mensagem privada para mim pelo WhatsApp, certo? Pelo WhatsApp não, pelo Discord, informando nome e matrícula. Aí eu vou checar essa informação, vou ver se realmente o nome e a matrícula bate com os alunos que estão na disciplina, e estando tudo certo, eu vou te dar permissão no Discord para transmitir por voz. Aí você entra na sala que eu estou, no chat de voz, e tu vai conseguir conversar aqui comigo normalmente. Essa é a regra que a gente vai usar ao longo das nossas transmissões no Twitch, certo? Beleza, dito isso, eu vou começar a fazer algumas perguntinhas básicas até para acordar vocês nesse pós-almoço, e aí vocês fiquem à vontade para responder por onde vocês acharem melhor, tá? Ou pelo chat de texto, ou então por voz aqui no Discord. A primeira pergunta que eu acho muito importante fazer é: o que vocês acham, o que vocês sabem, o que vocês ouviram falar que a gente vai estudar em Arquitetura de Computadores 1. Manda abraço. Sou todo ouvidos. O que a gente vai ver aqui? Assembly. Assembly é uma palavra que aparece com uma certa frequência. Assembly realmente está muito relacionado com a arquitetura de computadores, tá? O que mais? Mas assim, não é só Assembly, tá? Assembly faz sentido, mas não é a única resposta. Ele vai ver mais coisa. O que é mais, fora Assembly, que vocês ouviram falar? Vou até beber minha aguinha aqui. Von Neumann. Tá, ok. A gente vai mencionar. Von Neumann foi uma referência super específica, mas sim, tem relação com o que a gente vai ver aqui em Arquitetura de Computadores. A propósito, só lembrando, vocês podem errar, tá certo? Vocês podem colocar aqui. Agora é um excelente momento para erros, certo? Porque ajudam a gente a, vamos dizer assim, ajustar expectativas, né? A gente não entrar na disciplina achando que a gente vai ver uma coisa e aí a gente vai ver outra, e aí expectativas são frustradas. Processadores, memória, beleza, a gente vai dar uma destrinchada no que já vimos com o professor Raimundo, o lendário professor Raimundo, introdução à computação, certo? Componentes é uma palavra um pouco ambígua, no sentido de que pode se referir a várias coisas, mas se tu está falando de componentes de um computador, então sim, a gente pode dizer isso. A gente vai mais a fundo no funcionamento do hardware, certo? Legal, vocês têm uma noção bem razoável do que a gente vai ver e do que a gente não vai ver nessa disciplina. Tá, beleza, legal. Vamos dar por satisfeito. Aí eu vou colocar aqui o meu slide, né? A minha resposta. E isso aqui é o meu resumo. Tá? Não é um resumo completo, mas aqui talvez estejam as principais coisas que a gente vai ver. A gente sim vai estudar a estrutura básica dos computadores, seus blocos principais, como é que esses blocos se ligam e os porquês da gente ver os computadores se comportando da forma como a gente observa. E agora a gente tem até uma visão mais profissional, né? Nós agora já podemos nos considerar programadores e programadoras, então a gente não enxerga mais o computador somente como usuários finais, a gente enxerga como desenvolvedores de programas, mas a gente ainda, provavelmente, partindo do pressuposto que vocês não foram autodidatas ou estão vindo de outros cursos, a gente ainda não sabe por que algumas coisas se comportam como elas se comportam. Então a gente vai começar a desmistificar algumas coisas nessa disciplina de arquitetura de computadores, especialmente na relação que o software vai ter com o hardware.
A gente vai ver nessa história as relações existentes entre o nível da lógica digital, microarquitetura, conjunto de instruções, sistema operacional. Então são várias coisas que vocês provavelmente ouviram falar ao longo do curso, mas que talvez vocês não estejam tão certos de como uma coisa se relaciona com a outra, então a gente vai abordar essas coisas. Tem alguns conceitos, algumas palavras que a gente vê aparecendo na área, em aulas, em palestras, em textos, RISC, CISC, arquiteturas paralelas, microprocessadores. Então, muitas vezes a gente até usa essas palavras sem saber exatamente o que elas significam. A gente vai dar uma olhada nesses termos, nesses conceitos fundamentais. E nessa história, sim, a gente vai estudar a arquitetura de conjuntos de instruções de computadores, né? E quando eu digo conjuntos de instruções, eu estou falando no plural mesmo. Então a gente vai dar uma olhada na linguagem de máquina, né? E no assembly dos processadores da Intel, da arquitetura da Intel. A gente também vai dar uma olhada em uma outra arquitetura chamada MIPS, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, a gente vai falar sobre isso no devido momento. E é nessa história que vai entrar o famoso, muitas vezes temido, a maioria das vezes incompreendido, injustiçado assembly. Beleza? Então, resumo, é isso que a gente vai ver em arquitetura de computadores. Agora vamos para a próxima pergunta, que é pelo menos tão importante quanto a minha primeira pergunta. Por que vocês, enquanto alunos e alunas de ciência da computação, e agora pela primeira vez essa disciplina conta também com alunos e alunas de ciência de dados e inteligência artificial, por que estudar isso? Essas coisas que estão aí. Por que investir 4 meses, 15 semanas nisso e não em outras coisas? Mano, sou todo ouvidos se vocês chegarem no Discord. Do contrário, eu sou todo olhos. Por quê? Momento filosófico. Eu não estou vendo vocês, mas eu consigo até ver a filosofia emanando, né? Por que estudar essas coisas? Para desenrolar projetos exóticos, como o senhor deu exemplo no período passado. Bom, isso já aqui temos alguém que tem spoilers da disciplina, certo? Já viu coisas, mas sim, esse é um motivo possível, tá? Existem alguns projetos, algumas oportunidades que aparecem na nossa vida profissional e que sim, eles são mais exóticos e vão exigir mais que a gente saiba de certos fundamentos. E aí a gente vai realmente precisar do conhecimento de arquitetura de computadores. Para entender o que existe por trás da programação, sim, essa é uma boa resposta, porque muitas vezes a gente faz coisas em programação, mas a gente ou não sabe o porquê, ou a gente até sabe, mas porque a gente aceitou como verdade sem maior contextualização. E aí a gente vai desmistificar essas coisas. Para poder fazer programa que tirem vantagem da arquitetura do computador, como vetorização e etc., caching, branch predictions, etc. Legal, porque aqui já tem alguns termos que são realmente bem característicos de arquitetura de computadores. E sim, vocês estão certos, no sentido de que conhecer como um computador funciona torna vocês, programadores e programadoras, mais competentes, melhores, certo? E isso a gente leva muito a sério em um curso de nível superior de bacharelado, tá? No sentido de que sim, a gente tem muitos cursos de programação em diversos níveis, né, ofertados das mais variadas formas,
Mas, enquanto que cursos diferentes têm suas vantagens e desvantagens, uma coisa que pode ser dita é que muitas vezes, quando a gente aprende programação de forma pura, sem necessariamente considerar a relação que a programação tem com a arquitetura do computador, então a gente corre maiores riscos de, no mínimo, tá? Falando por baixo, gerar programas ineficientes, certo? No sentido de que uma determinada plataforma de computação, e aí pode ser um computador, pode ser um console, pode ser uma TV, pode ser um microcontrolador, ele poderia fazer mais pela execução do teu programa, mas ele não está fazendo porque, e aí vocês já sabem disso, o computador só faz aquilo que você manda ele fazer. Isso aí é um básico de programação. E se você não sabe que um recurso está disponível para você, aí você realmente não vai dizer para o computador, eu quero fazer uso disso. O computador não vai usar, teu programa vai rodar de forma ineficiente em um contexto onde ele poderia rodar de forma melhor. Tá? E a gente não quer que isso aconteça. Tá? Não com os alunos que a gente está formando nos nossos cursos de graduação. Então, por isso que é até um pouco polêmico a gente classificar a arquitetura de computadores como a arquitetura é uma disciplina de hardware. Existe um depende gigante nesse negócio, porque são muitas implicações para o software, tá? E a gente poderia classificar a arquitetura de computadores como software sem maiores problemas, tá? Qual o assunto dessa cadeira que posso usar na carreira de programador que utiliza linguagem de alto nível? Cara, vamos lá. Eu vou dizer que quase tudo, com uma observação muito importante. Não existe processador que executa nativamente linguagem de alto nível, certo? Linguagem de alto nível é uma abstração. Eu vou falar informalmente, é uma ilusão que foi criada para fazer com que a programação dos computadores fosse facilitada, o processo de desenvolver programas fosse algo mais produtivo. A questão é que todo programa de alto nível precisa ser compilado ou interpretado para virar instruções em linguagem de máquina. Nessa história, principalmente nessa história, podem acontecer ineficiências por desconhecimento de recursos que existiam no baixo nível e não estão sendo usados porque você não sabia que esses recursos estavam lá, e também por decisões erradas, pela escolha de estruturas de dados, de classes, de frameworks que possuem certas características que podem ser desejáveis ou irrelevantes para um contexto e serem absolutamente indesejáveis e erradas mesmo para outros. Então, quando você entende melhor como o teu programa de alto nível é convertido para um programa de baixo nível, você toma decisões melhores com relação a isso. Então, mesmo quando a gente ensina Assembly para vocês, né, a gente não tem uma expectativa de que vocês vão desenvolver um negócio do tipo, eu vou implementar um CIGA em Assembly. Ninguém é masoquista, ou ninguém que eu conheça, pelo menos, é masoquista o suficiente para tomar uma decisão maluca dessa, tá? É uma quantidade de energia gigante para se desprender em uma coisa que sim pode ser resolvida em uma linguagem de mais alto nível. Mas, mesmo usando a linguagem de alto nível, escolhas se tornam melhores quando você sabe o que está acontecendo por trás dos interpretadores e dos compiladores que você vai precisar usar. Tá. Pois é, aí vocês estão comentando que ia ficar melhor do que o atual. Há controvérsias. Imagina depurar um CIGA em Assembly. Talvez vocês não consigam imaginar, que vocês ainda não viram o tamanho do drama. Vocês vão ver, tá? Então, há vantagens e desvantagens. Caching é o mais esquecido, torna arrays absurdamente mais rápidos que listas encadeadas. Correto, quando você sabe tirar proveito disso. É engraçado que um belo dia, né, no laboratório que eu participo, que é o Laboratório de Engenharia de Sistemas e Robótica, no singular, o laser, né, que
um aluno colocou no grupo lá uma implementação de uma técnica de Ray Tracing, computação gráfica. Tá? Quem gosta de computação gráfica e jogos vai saber do que eu estou falando. E aí na implementação tem algumas linhas comentadas, inclusive, né? Eu estou fazendo isso para garantir o alinhamento, né, dessa linha de informações à linha de cache. E aí começou a surgir as perguntas. Que danado o programador dessa técnica de computação gráfica quis dizer. Aí foi o meu momento de brilhar na lista, né? Isso aqui é otimização, tem a ver com arquitetura de computadores, vamos lá. E aí eu dei a devida explicação, que não faz nenhum sentido eu dar agora, porque falta um monte de contexto pra gente aqui. Mas sim, é alguém que colocou no livro de computação gráfica uma implementação eficiente usando um conhecimento de cache, certo? E esse tipo de coisa, de novo, né, faz a diferença, principalmente quando a gente está desesperado tentando extrair desempenho, como por exemplo, fazer uma técnica de Ray Tracing funcionar bem nos hardwares sem sobrecarregar desnecessariamente o hardware que a gente tem disponível. Considerando que Ray Tracing só se tornou viável para renderização em tempo real de gráficos mais recentemente, né? As gravações ficarão disponíveis, salvas para consulta futura? Sim, eu vou comentar sobre isso. Esse vídeo depois eu vou jogar no canal do YouTube, onde estão outras aulas, certo? Fica salvo no Twitch, mas no Twitch eu geralmente não mantenho as coisas, tá? Fica um curto período de tempo. Assim que eu garanto que o vídeo está disponível no YouTube, aí eu removo do Twitch até para garantir que todo mundo está consultando o mesmo lugar. Fica mais fácil até para eu saber quando tem um problema ou quando não tem, tá bom? Beleza, alguém quer dar mais alguma resposta? Quer comentar alguma coisa? Ou eu posso seguir aqui para minha resposta oficial? Sem mais respostas? Então tá bom. Eu vou seguir adiante aqui. A gente então, como vocês mesmos comentaram, a gente vai aprofundar conhecimento sobre hardware, né? Então a gente vai olhar para a parte física de um computador e entender em um nível mais profundo do que aquele que foi visto em disciplinas introdutórias do curso, como é que um computador funciona, tá? Então exatamente como é que o processador vai fazer o trabalho dele, o que exatamente o processador faz, como é que o processador se conecta com a memória, exatamente o que é que a memória faz, onde é que os barramentos entram nessa história, como é que dispositivos de entrada e saída, interrupções, eles vão funcionar para que as nossas entradas e saídas de dados funcionem em suas mais variadas formas, texto, gráfico, áudio, etc. Então a gente vai ver essas coisas. Aqui vale uma nota importante, a gente não vai estudar como montar computadores, nem como fazer manutenção em computadores, certo? Não é um curso de montagem e manutenção de computadores, isso realmente é algo que vocês teriam que aprender de forma autodidata, né? Ou fazendo curso por fora, ou na base da experiência assim pura, que é o que acontece na maioria das vezes, porque quando a gente entra na área de computação, e aí vocês ressaltores já sabem disso, né, como alunos, como professores, como profissionais em geral, amigo, parente, conhecido, vai aparecer gente de todo lado fazendo N perguntas, pedindo para formatar computador, montar computador, instalar coisa, remover Baidu. Vai aparecer tudo e a gente termina aprendendo essas coisas por osmose, né? Por by forceps, como a gente brinca. Então, isso provavelmente é verdade para vários de vocês, mas é uma coisa que é preciso deixar claro para que ninguém fique com expectativa e é agora que a gente vai aprender como montar computador. É agora. Não, é agora. Mas não vai ver esse momento. Certo? Então a gente sim vai falar sobre muitas coisas que são úteis para a montagem e manutenção de computadores. Esse não é o foco. A gente vai melhorar a compreensão do relacionamento, né, que existe entre a arquitetura de computadores, conjunto de instruções,
e linguagem de alto nível. Então, essas coisas se relacionam, essas coisas elas não existem assim, de forma isolada, pelo menos não na maioria dos contextos. Tá? Então, aqui vocês, imagino que essa parte do lado direito vocês reconheçam, né? O que é isso aqui? Isso aqui, se vocês estudaram a linguagem C, em algum momento dos cursos de vocês, beleza. Isso aqui é um programa escrito na linguagem C. Esse do meio, aí talvez vocês não conheçam. Mas isso aqui é o tal do assembly, certo? É esse programinha aqui do meio, algo assim, que a gente diz que é um programa em assembly. E essa imagem parece Matrix, e eu tenho que ter cuidado com essa referência, porque Matrix era um filme novo na época que eu era estudante. Aí vocês, em boa parte dos casos, nasceram depois que esse filme foi lançado, e esse filme virou arcaico para vocês, e isso faz com que eu me sinta super velho. E algum de vocês não pega essa referência, mas Matrix é um filme que usou e abusou de fontes verdes em fundo preto. E aí a gente tem um bocado de coisas aqui. O principal é o que está aqui no meio, são caracteres hexadecimais. E essa é a linguagem de máquina, são zeros e uns. Sendo que para a gente não sofrer tanto, zeros e uns aqui estão representados como hexadecimais, porque cada caractere hexadecimal corresponde a 4 bits. Isso aí o professor de introdução ao curso, o professor Raimundo, como vocês citaram, deve ter ensinado para vocês. Então aqui o F na verdade é 1111, C vai ser mais 4 bits aqui que eu não tenho de cabeça, 3 vai ser 0, 0, 1, 1, 1 vai ser 0, 0, 0, 1, e com práticos suficientes você, por algum motivo, trabalhar demais com coisas de baixo nível, você começa a bater o olho nesses caracteres hexadecimais e enxergar os zeros e uns, né? Legal. Então, essas coisas se relacionam. Todo programa em alto nível vai se transformar nisso aqui, muito provavelmente, vai passar por essa etapa intermediária aqui. E existem consequências, certo? E a gente precisa ver, então, como é que essa transformação acontece para a gente entender essas consequências. Alguns podem pensar, mas essas consequências são preocupações de quem escreveu o compilador ou o interpretador. Mas você está certo em uma parte, mas você está errado, ao menos na minha avaliação, quando você transfere toda a culpa de seja lá o que acontecer para o compilador e interpretador, como se você não tivesse nada a ver com isso, porque compilador e interpretador não é a minha área. Mas tua área é computação. Então, tu vai chamar quem para entender de compilador e interpretador, se não, tipo, você mesmo? Então, nessa parte, a gente realmente tem que trazer um pouco de responsabilidade para nós mesmos. Compiladores e interpretadores, eles podem falhar em um caso mais extremo, mas eles podem ser insuficientes no sentido de que eles podem implementar decisões que não necessariamente são as melhores decisões para o projeto onde a gente está inserido. Tá? Então, por esse motivo que a gente não é bom escapar disso aqui, a gente precisa realmente tentar entender essas coisas, certo? Isso aqui é uma boa notícia, né, para a gente, é a ubiquidade na computação, né? Quando a gente diz que algo é ubíquo, a gente diz que algo está em todos os lugares, né? Então, a computação está ganhando essa propriedade, ela está começando, antes era aquele computador lá que ficava numa sala, né? No início era um prédio todo, agora depois se tornou uma sala toda, depois ele foi diminuindo. Aí computador era servidores, né? Ou então os computadores pessoais. Aí depois a computação ela passou para celulares, consoles de videogames, televisores, micro-ondas, geladeiras, para carros. Aí a gente simplesmente está jogando computação em absolutamente tudo à medida que a tecnologia vai avançando. Enquanto plataformas de computação, todas essas coisas precisam ser programadas
para que elas possam desempenhar suas funções. E tudo isso não deixa de ser oportunidade de trabalho, de atuação para a gente, oportunidade de emprego, oportunidade de empreender. E a gente não está vendo essa tendência indo embora assim nem tão cedo. Tá? A gente não está vendo essa tendência indo embora nas próximas décadas, plural. Então, isso é uma boa notícia. É oportunidade de trabalho, campo de trabalho. Porém, à medida que a gente vai vendo plataformas de computação diferentes, a gente vai se deparar com especificidades que a gente provavelmente vai precisar levar em consideração. Até quando a gente estiver fazendo a migração de uma plataforma de computação para outra. Tá? No sentido de que eu estou muito acostumado a programar para smartphones. Agora surgiu uma oportunidade para eu desenvolver para sistemas embarcados, porque a minha empresa vai começar a colocar microcontroladores para controlar a função de sei lá o que. Tá? Usem a criatividade de vocês. Aí você fica, tá, mas ok, o que é que eu vou esperar que seja igual ao que eu faço em smartphones, ao que eu faço no PC, ao que eu faço no console, e o que é que eu vou esperar que vai ser específico daquele dispositivo? Então isso é uma coisa que vai ajudar demais a gente a transitar de uma área para outra, porque a partir do momento que a gente tem segurança nas coisas que não mudam, então a gente coloca o nosso foco somente nas coisas que mudam, certo? Até eu faço um comentário para o pessoal de ciência de dados e inteligência artificial. Quando vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, talvez não, isso talvez venha mais à frente, mas vocês vão usar frameworks de inteligência artificial e aí vocês vão desenvolver redes neurais e aí vocês vão instalar frameworks como o TensorFlow, por exemplo, e quando vocês forem instalar, aí já vai ser feita uma primeira pergunta para vocês, né? Você quer a versão x86/x64 para CPUs? Ou você quer a versão CUDA para GPUs da NVIDIA? E você vai ouvir falar que os programas tendem a rodar melhor se você rodar eles numa placa de vídeo. Por mais que a tua aplicação de inteligência artificial não tenha nada a ver com computação gráfica. Por quê? Tá? Essa é uma pergunta que talvez tu tenha que responder no mínimo para os teus clientes. Tá? E quanto mais tu souber dessa resposta, mais tu vai saber tirar proveito e até decidir, é caso de eu realmente usar uma GPU ou passar para uma NPU, uma Neural Processing Unit, né? Uma unidade de processamento de redes neurais, né? Se é mais futuro. Então, tudo isso entra em jogo, tudo isso passa por arquitetura, porque as diferenças e os porquês de uma coisa rodar bem em uma plataforma e não rodar bem em outra, e que vão justificar a gente escolher as coisas que a gente vai escolher para desenvolver determinados programas, tudo isso passa por esses conceitos fundamentais. Tá? E aí vem até um exemplo, né, como o Miguel mencionou aí, que eu uso porque a minha graduação é em ciência da computação. Eu fui formado em ciência da computação pelo UFPB. Alguns anos atrás eu estava no lugar de vocês. Depois eu fiz o mestrado em ciência da computação. Depois eu fiz o doutorado em ciência da computação. Porém, atualmente eu estou como um coordenador do curso de engenharia de computação. Leciono outras disciplinas de engenharia de computação também. Terminei me associando muito à parte de hardware. Isso não foi uma coisa que aconteceu assim de repente na UFPB. Ao longo dessa minha trajetória, surgiram oportunidades que tinham ligação com hardware e que eu precisei realmente aprofundar os meus conhecimentos nessa área. Isso aqui sou eu, certo? Com um capacete que não cabe direito na minha cabeça gigante, testando essa caixinha que está aqui em uma torre de transmissão, né, de alta tensão. Essa caixinha que está aqui, que tem uma antena e que tem um painel solar de costas, né? Ela aberta, ela é isso aqui, tá? E aí é uma coisa que tem uma webcam,
tem uma bateria de no break ligada a uma plaquinha com conectores, aí tem um núcleozinho com processador e memória de uma empresa chamada Gumstix, o processador se chama Overo, e aí usa uma interface de rede sem fio que não é Wi-Fi, é XBee, que está aqui, azulzinha, e isso serve para monitorar torres de transmissão, porque na época do doutorado, né, eu fiz o doutorado na Federal de Minas Gerais, então a concessionária de energia de Minas, que é a CEMIG, ela procurou a universidade para desenvolver um projeto para monitorar em tempo real torres de transmissão, né, de alta tensão. E aí, o resultado dessas caixinhas, né, que eram instaladas no topo de cada torre, era informações que eram transmitidas para um sistema web como esse aqui, né, onde marca, né, onde é que estão as torres, qual é o status delas, o que é que essa caixinha está percebendo em termos de temperatura, umidade, pressão atmosférica, luminosidade, dados de girômetro e acelerômetro. Cada coisa dessa tem um propósito, eu não vou entrar nos detalhes aqui, o porquê esses sensores, né? Mas só dizer que esses dados estão sendo transmitidos, eu transmito imagem, afinal de contas eu tenho uma webcam, então aqui nessa imagem eu posso ver os fios, né, os cabos elétricos, os cabos do para-raio passando aqui, e eu fui uma das pessoas, poucas pessoas, que precisou desenvolver o sistema que orquestra as coisas, que comanda o show aqui dentro dessa caixinha, tá? E nessa hora, realmente a parte de arquitetura de computadores, de compilação, cross-compiling, o que é que eu preciso manter numa distribuição do Linux, porque aqui tinha uma distribuição do Linux rodando, o que é que eu poderia descartar, o que é que funciona, o que é que deixa de funcionar quando eu elimino certos suportes para entrada e saída. Tudo isso realmente foi colocado à prova. E isso aqui foi uma oportunidade que surgiu e eu consegui desfrutar dessa oportunidade porque, eu tinha a base de conhecimento necessária para isso, e dois, as eventuais lacunas de conhecimento que eu não tinha, eu me dei o trabalho de correr atrás, aprender e desenvolver o projeto. O projeto foi desenvolvido, a coisa funciona. Tá? Então, é por conta de situações como essa que, enquanto a gente é alunos e alunas de ciência da computação ou ciência de dados e inteligência artificial, a gente não imagina que a gente vai se deparar com um projeto desse tipo, mas depois na vida do profissional acontece uma coisa ou outra, vem a oportunidade, se apresenta para vocês e aí aproveitar ou não, meio que depende do esforço e da formação de vocês. A parte da formação é o que a gente quer garantir que vai estar bem resolvido na nossa disciplina. Qual é o custo de produção de uma caixinha dessas? Eu tinha esse projeto, eu participei dele entre 2014 e 2016, mais ou menos. E na época eu tinha esse dado, eu não lembro, mas cara, já se passaram 5 anos. Mas eu vou dizer, assim, eu vou te dar uma estimativa, tá? Que uma caixinha dessa vai custar algo entre 300 e 400 reais. Mas isso é bem estimativa, porque o dólar já oscilou loucamente de lá para cá, junto com o custo de componentes, então eu não faço muita ideia de qual o valor atualizado. Na época, se minha memória não está pregando peças, é algo entre 300 e 400 reais, e para a companhia elétrica é trocado, porque a alternativa para muitas situações, considerando por onde as torres de transmissão passam, é manter 1 ou 2 helicópteros e uma tripulação a postos para quando um problema é detectado, ser feito um voo em baixa altitude com risco considerável para inspeção visual. E tudo isso custa caro, tem riscos, é demorado, então a possibilidade deles se livrarem disso, né, com informação em tempo real, sem necessidade desse tipo de voo, com uma caixinha que custa 300, 400 reais para instalar por torre, é caixinha na cabeça. Tá? Não estou dizendo que esse projeto vingou a propósito, mas quando saiu do projeto ele foi submetido para a CEMIG, né, como um protótipo, e aí a empresa obviamente tem toda uma cadeia de decisão e análise, estudo de alternativas, que é quem efetivamente vai decidir. A função da universidade foi apresentar uma solução,
a função de executar essa solução ou não executar, óbvio que pertence à empresa. Tá? Como era a parte de segurança, professor? Olha, eu vou fazer comentários rápidos só para a gente não dispersar muito, tá? Mas existe a segurança de comunicação e existe a segurança física, tá? A segurança de comunicação é o de sempre, é a gente criptografar o conteúdo das mensagens e controlar as chaves que permitem a descriptografia dessas informações, né, de forma que essas chaves não vazem e se eventualmente tiver algum problema de vazamento, que essas chaves possam ser atualizadas. Tá? Em termos de segurança física, o sensor de luminosidade ele está lá para identificar se a caixa ela foi aberta porque alguém subiu na torre para poder violar alguma coisa da caixa por algum motivo. Tá? Por exemplo, alguém tentar roubo de cabo em uma torre de alta tensão, o que é bem insano por definição, mas alguém que não tem conhecimento suficiente pode tentar uma bizarrice dessa. E aí, uma mudança na leitura da luminosidade enviaria um alerta. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem acelerômetros e girômetros para identificar desde alguém movendo a caixa até a torre literalmente caindo fisicamente. Tudo isso faz parte da questão de segurança também. Então foi pensada a solução de comunicação e a solução de segurança e integridade física mesmo, certo? Tá? Então, eu disse que eu não ia mencionar porquê de alguns sensores, eu terminei falando, né, os porquês e outras cositas mais, tá, gente? Mas o ponto não é nem tanto fazer propaganda desse projeto específico, o nome desse projeto se chama Morelite. Eu acho que se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar alguma coisa sobre ele. Mas o ponto é que existem oportunidades diversas e essas oportunidades vão se diversificando mais e mais com a evolução da tecnologia e a gente precisa entender quais são as diferenças entre plataformas computacionais diferentes. Isso é um dos objetivos de arquitetura de computadores. Tá? Beleza. Então vamos agora para como a gente vai organizar a nossa disciplina. As aulas elas vão acontecer nas segundas e quartas, das 14 às 16. Até então, eu tenho organizado essa disciplina de modo que a maior parte das aulas sejam assíncronas, são vídeos gravados apresentando conteúdo, com um cronograma no CIGA, né, para nortear quando vocês devem estudar certas coisas, e aulas síncronas quando eu tinha uma necessidade de interação maior com vocês, como é o caso dessa aula de apresentação, onde perguntas são normais, eu mesmo quero fazer perguntas para vocês, e aí a gente realmente precisa interagir. Contudo, eu faço questão de deixar isso como um ponto aberto, onde vocês terão uma escolha, até porque algumas pessoas, a própria Pró-Reitoria de Graduação, ela incentiva, né, o uso de aulas síncronas, existem vantagens e desvantagens. Aulas síncronas elas recebem algum incentivo, tá? E a gente pode fazer uma versão dessa disciplina completamente síncrona, tá? A minha opinião pessoal, certo, é a de que eu vejo mais vantagens do que desvantagens nessa mistura de assíncrono com síncrono. Em termos de flexibilidade de horário, em termos da pessoa conseguir assistir às aulas quando elas acharem, né, vocês alunos e alunas, que é mais produtivo, repetir partes da aula tantas vezes quanto acharem necessários. Se eu estiver falando lento demais, vocês podem acelerar o vídeo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem deixar o vídeo mais lento. Aí eu faço até um comentário, por favor, não ponham na velocidade máxima do YouTube e vocês não entendem nada, mas fica aquela consciência que o vídeo fica marcado para vocês como assistido. Assistido não é suficiente, ele precisa ser entendido. Não tenho nada contra eu estar falando que nem um esquilo, né, super rápido, com a voz afinando ali com o aumento da velocidade, mas desde que vocês entendam o conteúdo, certo? E, assim, uma coisa que... agora, isso é uma coisa que eu vou deixar para vocês decidirem, eu vou abrir uma enquete
no CIGAR, e eu peço para que vocês respondam essa enquete ainda hoje. Eu vou abrir ela no final da aula, quando terminar a aula eu crio ela. Por favor, respondam. Essa resposta eu preciso rápido, até para decidir como é que eu acho na quarta-feira, por isso que eu vou pedir para vocês, olha, responda esse troço ainda hoje, e dependendo das respostas de vocês, aí eu vou organizar a disciplina, certo? Mas toda vez que a gente precisa fazer algo síncrono, independente da quantidade de encontros síncronos, vocês sabem que esses aqui serão os horários. Com relação à avaliação, aí eu vou dizer para vocês que a gente trabalha com 4 notas, independente da planilha de notas que o CIGAR mostra para vocês. Às vezes ele mostra 4 notas, às vezes ele mostra 3, e isso me dá algumas dores de cabeça. São 4 notas, certo? Onde as 2 primeiras notas virão de 6 mini avaliações. Eu faço avaliações com uma quantidade alta de frequência, uma frequência alta, tá? Para ir checando, né, à medida que vocês forem vendo as aulas, o quanto vocês estão aprendendo. Serve de incentivo também para vocês assistirem às aulas, porque eu penso que se não tem uma avaliação acontecendo no meio do caminho, vocês vão acumulando, deixando para assistir tudo num balaio só, e isso é muito ruim. Eu vou fazer comentários sobre isso no final dessa aula. Mas a cada 3 mini avaliações, vocês terão uma nota, que é a média das notas dessas mini avaliações. Então, vocês vão ter a nota 1 e a nota 2, vindo das mini avaliações de 1 a 6. Depois disso, são 2 projetos, onde cada projeto é mais uma nota de 0 a 10. Vai ter um projeto associado à parte de conjunto de instruções e assembly, e vai ter um projeto associado à parte de microarquitetura, certo? E a nota, a média parcial, né, para vocês verem se tiraram 7 para passar por média, ou se tiraram pelo menos 4 para poder fazer o exame final, vai ser a média aritmética dessas 4 notas. Então vai ser nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 somadas, divididas por 4. Tá? Que mais? E é isso, assim, a gente não tem reposição, porque tanto as mini avaliações quanto os projetos, eles possuem um prazo, que é diferente de uma avaliação programada que só vai acontecer naquele dia ou naquela hora. Então, como elas vão se classificar como projetos, basicamente, como trabalhos, então não existe reposição de trabalhos, e é por esse motivo que a gente pede para que vocês estejam cuidadosos com prazos. Lembrem-se, a lei de Murphy está aí para dizer que o que pode dar errado vai dar errado, geralmente na pior hora possível. Então tentem não levar tudo para a última hora, para o último minuto, certo? Aí eu vou aproveitar para poder fazer um comentário, principalmente para os alunos e alunas de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Eu espero que vocês estejam representados aqui nessa aula. É a primeira vez que eu tenho alunos do curso, e vocês, diferentemente de Ciência da Computação e Engenharia de Computação, não veem uma disciplina de circuitos lógicos. Então, deixa eu perguntar para vocês uma coisa, e vocês podem se sentir muito à vontade para responder, certo? Porque dependendo da resposta de vocês, eu ajusto as minhas estratégias. Vocês chegaram a conhecer o que é uma unidade de controle, unidade lógica e aritmética, ou ULA, registradores, esses são componentes de um processador, o que é uma memória principal, o que é uma memória secundária. Bom, vamos começar por isso. Essas coisas vocês viram em uma disciplina introdutória, ou eu falei grego aqui? Falem comigo. São pouquíssimos de vocês que estão nessa aula, tá? Então, não deixem para outra pessoa, outro colega, outra colega comentar, porque não existem muitos de vocês aqui, certo? Eu vou dar um tempinho aqui, antes de eu perguntar outra coisa. Vocês viram? Lembro de ter ouvido falar sobre essas coisas em circuitos lógicos, mas se você viu os circuitos lógicos, eu assumo que vocês viram isso em Ciência da Computação. A gente vê a introdução ao computador, certo?
no primeiro período, certo? Beleza, então isso aí é um primeiro passo importante. Show. Próxima pergunta. Vocês sabem como funciona uma porta lógica AND, OR, NOT, SHOR, e vocês estão familiarizados com o conceito de multiplexador, somador e decodificador? E flip-flop? Pronto. Multiplexador, decodificador, somador, flip-flop, portas lógicas. Isso foi visto em algum ponto? Certo, ciência da computação, eu sei que vocês viram. Eu pergunto para ciência de dados e inteligência artificial. Eu estou assumindo que Maria Raquel é de ciência de dados e inteligência artificial, CDIA, certo? Então, ok, eu vou precisar... eu estou fazendo essa pergunta especificamente para o pessoal de CDIA porque vocês só estão em arquitetura de computadores porque cursaram circuitos lógicos se vocês tiverem ciência da computação. Em CDIA não existe esse pré-requisito. Eu nem sei se tem pré-requisito. Eu não sei se... Eu fiz até uma consulta aqui mais cedo, mas eu não lembro se tinha pré-requisitos. Talvez não tenha pré-requisitos, até porque essa disciplina é optativa para CDIA. Não é obrigatória, certo? Então, mas eu preciso me fazer entender. Se algumas coisas deixaram de ser vistas, nada impede que a gente faça uma apresentação rápida, né? A gente não vai poder se aprofundar muito, mas pelo menos que seja suficiente para que vocês entendam as próximas coisas. Eu vou levar isso em consideração. Mas eu fico feliz que pelo menos os elementos básicos de processadores, memória, esse tipo de coisa, vocês já sabem. Vocês não sabem alguns tópicos relacionados a circuitos lógicos, sem problema. Então eu vou me organizar já levando isso em consideração, certo? Muito obrigado pelo retorno de vocês. Com relação à bibliografia, a gente vai utilizar basicamente esses livros aqui, certo? Acho que vai ser útil até para a gente de ciência da computação para poder revisar, concordo. Tá? Revisão nunca é demais, né? A gente cursa um negócio, passa um tempo, realmente a gente esquece algumas coisas. Eu vou me organizar para poder ver como é que eu abordo isso aí com vocês. E aí, eu abordar isso para a CDIA não deixa de ser uma oportunidade para a ciência da computação também. A gente vai começar usando principalmente o livro do Tannenbaum, que é esse livro do lado esquerdo aqui, certo? Esse livro vai ser particularmente útil para a gente enquanto a gente estiver na fase das mini-avaliações. Quando a gente for para a fase de conjunto de instruções e linguagem assembly, esse livro vai ser parcialmente útil, mas outras fontes serão utilizadas, né, como por exemplo o próprio manual dos processadores da Intel, outros tutoriais, manual de assemblers, né, como o NASM, o MASM e esse tipo de coisa. Agora, esse livro, especificamente nessa edição, que é uma edição até um pouco mais antiga, a terceira edição, é o livro do Patterson e do Hennessy. Ele vai ser particularmente útil na fase de microarquitetura, certo? Porque a gente vai estudar a microarquitetura apresentada nesse livro aqui. E uma versão do caminho de dados que, infelizmente, provavelmente por economia de espaço mesmo, né, o livro precisou adicionar outras coisas para manter a atualização, sacrificou algumas coisas e terminou sacrificando, né, nas edições futuras uma versão do caminho de dados. Eu vou explicar para vocês com mais calma no tempo certo o que é isso, que eu utilizava aqui nessa disciplina e eu particularmente não encontrei um motivo muito forte para eu me livrar dessa versão do caminho de dados e apresentar uma outra para vocês que talvez gerasse até mais confusão. Tá? Então, para manter isso, eu vou pedir para vocês utilizarem essa terceira edição, caso vocês desejem consultar o material fonte, que é algo que é sempre incentivado. Tá? Mas eu também não vou dizer que, mas se vocês não consultarem, vocês não sobrevivem ao curso.
Não, dá para se virar, certo? Agora, consultar as referências, as fontes bibliográficas é um negócio que sempre é louvável, tá? Sempre se sintam encorajados e encorajadas a fazerem isso, ok? Então, essas são as nossas principais fontes. Obviamente, outros materiais são consultados, eu vou fazendo menção a esses materiais ao longo da disciplina. Outra coisa que eu vou comentar antes de fazer as minhas observações para um bom aproveitamento, meu guia de sobrevivência em arquitetura de computadores. Vocês estão vendo, né? Vocês mesmos perguntaram, tem na biblioteca virtual, eu acredito que no mínimo o do Tannenbaum tem, certo? O do Patterson eu também acho que tem, mas eu confesso que eu não cheguei a verificar. Aí, se vocês puderem me confirmar em algum momento depois, eu vou agradecer muito, certo? Tá. Uma coisa que vocês estão vendo é que esse vídeo, né, a gente está gravando e faz parte do vídeo as interações da gente por texto, certo? Se alguém não se sentir confortável com a gravação e posterior publicação em ambiente público no YouTube, certo? Porque eu disponibilizo o meu material no YouTube para quem tiver interesse, certo? Mas eu preciso da concordância de vocês para fazer isso, certo? Então eu vou colocar uma outra enquete no Signal, e essa eu também vou pedir para vocês responderem até hoje, para que vocês tenham a oportunidade de manifestar concordância ou discordância com relação a gente gravar e disponibilizar essas gravações, certo? Em geral, as turmas anteriores não tiveram problemas, certo, com isso, mesmo sabendo que eventualmente a gente vai falar alguma coisa aqui por texto ou por voz que não está correta. Eu mesmo, como professor, tenho que ter cuidado, porque aqui e acolá eu posso cometer um erro, eu continuo sendo ser humano. Vocês, como alunos e alunas, têm mais do que a compreensão de todo mundo para cometerem erros. Aqui é um ambiente de cometer erro, né? Para que erros não sejam cometidos na atuação profissional de vocês. Então, eu acho que vocês não devem se sentir acanhados em nenhum momento a interagir, porque vai ter alguém totalmente sem nada para fazer que vai ficar reassistindo as gravações das aulas síncronas para ver quem foi que falou alguma coisa que não está correta. Eu não acho que isso aconteça realisticamente falando, tá? Mas se por algum motivo alguém não se sentir confortável, tá? Então a gente pode rever esse ponto também. E aí eu não disponibilizo as gravações síncronas, certo? As aulas síncronas que contêm as interações com vocês, tá certo? Eu só vou disponibilizar as gravações síncronas se toda a turma, sem exceção, estiver de acordo. Ok? Então eu vou pedir para vocês ponderarem sobre isso e responderem depois da aula se vocês estão de acordo ou não. Dependendo das respostas, aí é que eu vou disponibilizar ou não as aulas síncronas, certo? Para o ambiente público do YouTube, beleza? Que mais? Certo. Aí, dito isso, vamos para as dicas de sobrevivência, né? A primeira e talvez mais importante dica, e que leva vocês a cometerem erros completamente desastrosos e se complicarem demais. A disciplina de arquitetura de computadores, ela vai começar lento, no sentido de que a gente vai dar uns conceitos básicos, aí vai vir uma mini avaliação, aí a mini avaliação tem 2 perguntinhas, e aí a gente vai construindo em cima desses conceitos. E aí eu faço brincadeira nos vídeos lá, eu dou uma de youtuber de Araque, tiro minhas piadas para tentar descontrair um pouco, tento matar vocês de vergonha alheia, aí fica todo mundo hahaha, tranquilo, tá tudo de boas, a arquitetura é rasgada, a arquitetura não tem que estressar não. E nesse ponto, algumas outras disciplinas de vocês, estágio, outros compromissos, começam a apertar. Aí o que algumas pessoas fazem? Eu vou deixar a arquitetura para quando sobrar tempo. Detalhe, nunca sobra tempo. A arquitetura perde na competição até para o tempo de jogo, o tempo do Netflix. Eu estou nem dizendo que não são tempos importantes, o lazer é importante, mas enfim, a arquitetura precisa ter um tempo para que vocês sobrevivam à disciplina.
Aí chega a fase dos projetos de assembly e de microarquitetura. E o bicho dá, assim, o ritmo dá um acelerado, o bicho pega, certo? E vocês muitas vezes são pegos desprevenidos, sabe-se lá por quê? Porque todo semestre eu estou alertando exatamente essa mesma coisa. Tentem organizar o tempo de vocês para garantir que o conteúdo de arquitetura está em dia. Porque se vocês deixarem para estudar o conteúdo somente na véspera de entregar o projeto, as chances de ser game over, fim da linha, ferrou tudo, são imensas. Tá? Então, por favor, prestem atenção nisso para não se complicarem. Certo? Vocês precisam manter um ritmo constante, tem datas no cigarro, tem a lista de coisas. Em caso de dúvidas, eu sempre fico à disposição. Então, vocês precisam, nesse sentido, se policiar em um ambiente de ensino remoto. No presencial, eu até estou lá, toda aula, dizendo: ei, gente, vamos lá, vocês viram isso, deixa eu fazer umas perguntas. No remoto, esse tipo de interação realmente cai um pouco. Tá? E aí vocês precisam se policiar, porque vocês são grandinhos e grandinhas, são alunos e alunas do ensino superior, não estão mais no ensino fundamental nem médio. Então, algumas coisas, alguns erros, a gente não espera que vocês cometam, porque se vocês cometerem, a tragédia é grande. Tá? Aí vem um comentário aqui. Professor, deveria haver uma votação com as pessoas nessa transmissão nesse momento, já que no CIGAR vai ter voto de quem não teve a imagem exibida nessa aula. Não sei em questão a praticidade dessa ideia. O problema é que eu preciso da concordância da turma como um todo, porque alguém pode não ter participado dessa transmissão, mas vai participar das próximas, né? E aí a pessoa vai ter que dar o acordo ou não acordo. Então, eu quero aplicar uma regra uniforme, porque senão a minha vida vai ficar muito difícil. Eu tenho que ter uma lista de quem participou de qual transmissão para fazer um check em cada um que deu o seu aceito para decidir se aquele evento específico vai ser publicado ou não. Infelizmente, eu não tenho nem tempo sobrando para poder ficar fazendo esse tipo de verificação. Então, eu vou usar uma regra uniforme. Tá? Ou é tudo ou é nada. Ou realmente a turma concorda, ou a turma discorda, e aí ou a gente publica tudo, ou a gente não publica nada da parte 5. Certo? Eu vou flexibilizar publicar ou não publicar, mas como eu vou avaliar essa concordância, aí eu realmente vou usar a minha regra, porque senão a regra pode ficar bem complicada para que eu execute. Beleza? Tranquilo. Aí, seguindo adiante, né? Temas são altamente dependentes uns dos outros, no sentido de que, isso vocês já devem ter visto em inúmeras disciplinas da universidade que vocês tiveram a oportunidade de cursar até agora, as coisas viram bolas de neve quando a gente deixa assunto, matéria acumulando, certo? E a responsabilidade maior de não acumular matéria é de vocês mesmos na parte da sua programação pessoal de estudar. Vocês não podem depender de alguém ficar bora, e vocês assim não reagem se não tiver esse alguém fazendo essa pressão. Tá? No ensino remoto, esse alguém não vai estar lá e vocês vão precisar dar conta desse recado, tá? E isso vai ser válido aqui para a arquitetura também. Se coisas ficam acumuladas, então o efeito bola de neve costuma ser bem devastador. As respostas de todas as avaliações devem partir dos alunos e alunas, não sendo permitido cópia de trabalhos de outros alunos ou de outras fontes, pelo menos não sem citação explícita, né? Dizendo que você está tirando uma informação de um determinado lugar, e eu incluo nessa lista até o meu próprio material, certo? Porque quando eu pergunto para vocês em uma mini avaliação o que é isso, o que é aquilo outro, eu quero checar qual foi o teu aprendizado. Eu não quero checar a tua habilidade no Google, a tua habilidade de identificar um trecho de texto nos slides ou no livro e a tua habilidade de cópia. Isso não me interessa como professor de arquitetura de computadores. O que eu quero saber é o que é que você sabe do funcionamento da execução de uma instrução em um processador, do funcionamento de uma memória cache, do funcionamento de um mecanismo de interrupção em operações de acesso direto à memória. É esse tipo de coisa que eu quero saber. E aí eu vou pensar, você, para uma mini avaliação, quer revisar conteúdo, rever vídeo, consultar? Beleza.
manda abraço, tu pode fazer isso, tá? Mas na hora de sentar e escrever, a resposta é tua e apenas tua, certo? E com base nessa resposta, eu vou verificar como está o aprendizado. E a gente vai gerando notas, né? E essas notas vão refletindo, vão dando alertas para vocês de coisas que vocês precisam ter cuidado, coisas que, ok, isso é uma confirmação que vocês estão indo bem. Nas minhas notas eu tento dar sempre um retorno, né? No sentido de que se você não tirou 10, então eu tento dizer sucintamente onde é que você errou. Tá? Esse retorno eu vou te dar no cigarro. Tá? Às vezes eu até atraso um pouco para poder dar algumas respostas, para justamente ser criterioso nessas avaliações, nessas correções, mas esse retorno vocês vão ter e é uma oportunidade de vocês irem melhorando, irem vendo onde é que vocês estão deficientes, onde é que existe espaço para melhoria. Mas a partir do momento que eu vejo que a resposta de um está igual a do outro, está igual ao meu slide, está igual ao livro, aí a minha paciência, assim, ao longo desse período remoto, se ela fosse um gráfico, sabe, ela diminuiu, assim, no mínimo linearmente, talvez exponencialmente, certo? No sentido de que cópia se tornou um problema extremamente grande, extremamente chato, e poucas coisas são mais irritantes do que eu chegar para um aluno ou uma aluna e dizer, olha, isso aqui está copiado. E tem que ouvir uma réplica de alguém falando dos benefícios da cópia, sabe? De como a cópia mostra a iniciativa para pesquisa, a cópia mostra que na programação você geralmente no ambiente de trabalho nem sempre vai escrever o código do zero, vai reciclar código e que essa é uma prática saudável. Não me interessa, eu não estou nem aí para isso. Me interessa uma coisa, só uma. Vocês aprenderam o conteúdo que foi apresentado, vocês sabem aplicar esses conceitos, mesmo em situações em que vocês não possam consultar por um motivo ou por outro. Pronto, é isso que eu quero saber. É isso que vai determinar qual é a nota de vocês. Habilidade de cópia, consulta, cooperação, eu não estou avaliando aqui, certo? Então, mantenham isso em mente para não cometerem erros bobos e verem notas indo para o espaço, porque eu comecei a distribuir 0 de um tempo para cá em situações como essa, porque isso é inadmissível, é realmente inadmissível em um ensino superior, em um curso que quer ser referência em qualquer área que seja. Certo? E essa é a nossa ambição aqui, então vocês precisam refletir isso. E aí eu vou até elogiar vocês, até como coordenador de um dos cursos de Centro de Informática, mas isso se aplica a todos os cursos de Centro de Informática. Vocês são recursos humanos disputados no mercado. E não é só no mercado paraibano, não. É no mercado nacional e vocês encontram com uma certa facilidade oportunidades no mercado internacional também. Certo? Isso acontece por um motivo, é porque algumas coisas a gente pode ter 1001 problemas na nossa universidade, algumas coisas a gente está fazendo certo, tá certo? Porque isso é um privilégio que é concedido especificamente aos alunos e alunas da nossa instituição. A gente quer manter e quer continuar melhorando isso. Não é afrouxando em avaliações e permitindo que cópias descaradas que não avaliam o aprendizado de forma nenhuma aconteçam. E eu vou estar bem vigilante com relação a isso. Tá certo? Pronto. Então vocês estão oficialmente avisados. Eu sou super enfático nessa parte, porque realmente esse é um problema que não tá legal. Não tá bom isso aí, não. Vamos lá. Plano individual de estudo deve ser realista, né? Vocês têm que fazer o plano de estudos considerando que vocês precisam de tempo para absorver o assunto. Não é porque vocês viram a aula na velocidade 2x no YouTube, a aula era 20 minutos, em 2x vocês veem a aula em 10 minutos. Aí você está faltando 20 minutos para o fim do prazo, então vocês assistem a aula em 2x, é 10 minutos. São 2 questões a minha avaliação, então eu vou dar 5 minutos para eu responder cada avaliação. E eu só tenho que ter um pouquinho de cuidado para garantir que de 23h59 não passe para meia-noite e eu ainda não tenha submetido isso. E esse é meu plano de jogo para a próxima mini avaliação. Assim,
esse é um plano não realista na melhor das hipóteses, para não xingar a qualidade dessa ideia. Tá? No sentido de que você não está considerando que problemas acontecem, que você pode precisar de um tempo para absorver melhor uma coisa, tirar uma dúvida com o professor, consultar um material extra, pensar um pouco mais nas respostas. E às vezes esse plano de jogo, esse plano de curso, ele vai aparecendo até no final da disciplina, para os projetos finais, uma ideia pior que a outra, e a coisa vai dando errado e vai pedindo extensão de prazo, ou então uma estratégia do pessoal, caramba, tem gente que está preferindo tirar zero nos projetos, porque se eu tirar uma nota muito, muito alta nas minhas avaliações e zero no projeto, eu ainda consigo ter nota para ir para a final, o que me deixa pensando, caramba, eu preciso realmente fazer uma prova final assim num nível respeitável para desincentivar esse tipo de coisa. Isso não é uma boa estratégia de aprendizado. Tudo isso precisa, sabe, ser pensado com mais calma, no sentido de que vocês precisam, ok, na hora de organizar meus estudos, eu preciso me dar tempo para ter dúvidas, procurar o professor, consultar coisas, para poder entregar as coisas no prazo, certo? Então, se há um ponto na vida em que vocês podem desenvolver as habilidades de autodisciplina, esse ponto eu diria que é agora, certo? Nessa fase de ensino remoto, enquanto a pandemia está perdurando aí. E essa é uma habilidade que vai ser muito valiosa para a vida profissional e mesmo pessoal de vocês, certo? Então, tentem exercitar isso no curso. E eu peço no mínimo para a disciplina de arquitetura de computadores, porque essa vai ser uma habilidade valiosa, certo? E no mais, vocês são os últimos responsáveis pelo aprendizado de vocês mesmos. Tá? Então, vocês precisam estar vigilantes no sentido de ter iniciativa, de estar vendo, caramba, eu acho que isso aqui não foi informação suficiente, eu acho que o professor não abordou bem isso, eu acho que a gente precisava de um material a mais para isso ou outro, e se comunicar com o professor que é esse que vos fala. Tá? Eu sei que muitas vezes eu estou dividindo a minha atenção com várias tarefas. Tem a parte de pesquisa, tem a parte administrativa da coordenação, que toma o meu tempo, óbvio, mas eu não vou deixar de me comunicar com vocês, de ler os e-mails de vocês, ler as mensagens de vocês no Discord. Eu posso levar um tempo para isso, posso demorar um dia, até 2, mas eu vou ver, eu vou responder. Mas o fato de que, eu não sei se o professor vai ver, o professor está muito ocupado, nunca, nunca, nunca pode ser desculpa para que vocês deixem de sanar as dificuldades que vocês estiverem identificando ao longo da disciplina. Mas vocês precisam identificar essas dificuldades. Do contrário, eu daqui é que não vou adivinhar. No presencial, eu até consigo olhar para os rostos de vocês e ver alguém com aquela cara meio que vazia de quem não está entendendo nada há 2 aulas. E eu dizer, ei, peraí, aí tem um problema. Aí eu faço umas perguntas, eu vejo que a pessoa não sabe, eu começo a voltar algumas coisas, revisar algumas coisas. Tudo isso dá para fazer no presencial, no remoto é mais difícil. Tá? Então, vocês precisam me ajudar nessa. Se comuniquem comigo. Beleza? E tá aí o meu e-mail. O site da disciplina, onde os conteúdos vão ser divulgados, as notícias vão ser postadas, as datas, é o Cigarra. O Discord, eu geralmente vejo as mensagens, eu não fico pendurado, conectado no Discord o tempo todo, mas eventualmente eu vou aparecer lá e se tiver mensagem pendente eu vou responder. Vocês podem mandar mensagem pelo próprio Cigarra, ou seja, vocês têm mecanismos diferentes para entrar em contato comigo. Por favor, usem desses mecanismos. Beleza, gente? E isso era o que eu tinha. Aí eu deixo espaço aberto para as perguntas finais de vocês. Fim de período, todo mundo acabado. Pois assim, essa é uma coisa que eu até já pensei em algum ponto da minha atuação em arquitetura de computadores na universidade, se os trabalhos mais cabeludos, né, de arquitetura de computadores, de microarquitetura, de arquitetura não, né, arquitetura do conjunto de instruções, trabalho de assembly, eu trabalho de microarquitetura, se eu conseguir antecipar ele mais para o início do semestre para vocês fazerem eles em um momento não tão conturbado. A questão é que eu não consigo, porque vocês precisam ter visto uma série de conceitos
para que esses trabalhos façam sentido. Isso é válido para muitas disciplinas e termina que todo final de semestre é tumultuado mesmo. Tem que construir o conhecimento até lá, exatamente. Então, vocês realmente, até por isso, precisam garantir que vocês vão chegar no final de semestre assim, com o assunto em dia. Porque já é trabalhoso, complicado implementar tantos projetos em um espaço tão restrito de tempo, considerando todas as disciplinas. Se vocês vão implementar esse projeto sem saber como implementar, porque ficou matéria acumulada, aí é onde a ansiedade vai lá para cima, o estresse vai lá para cima, o estômago começa a doer, a insônia começa a bater, a pessoa começa a acordar de manhã já sentindo ataque cardíaco, taquicardia, né? Ataque cardíaco não. Taquicardia, começa a ter síndrome de pânico e essas coisas extremamente desagradáveis que muitos de vocês viram que vai acontecer se alguns cuidados não foram tomados ao longo do semestre. Então, gente, pela caridade, cuidem para que o semestre seja macio. A curva de aprendizado seja assim, um negócio, eu tenho que ver aqui que essa câmera está invertida, um negócio crescente. Tá? E não um negócio que é super baixo, aí no final do semestre sobe do nada, isso não é uma boa prática, certo? Eu me acertei quando o senhor explicou sobre os trabalhos. São individuais? São, os trabalhos são individuais. Não, você não se ausentou, eu realmente não tinha comentado sobre isso, mas sim, os trabalhos são individuais. Os projetos vão ser somente em x86 Assembly, o de Assembly, sim. O de microarquitetura, não. De microarquitetura vai considerar a arquitetura de uma outra família de processadores chamada MIPS, certo? Mas os de Assembly, sim. Aí eu preciso convencionar, né, uma família de processadores, porque se eu deixar muito aberto, aí a coisa fica um pesadelo, porque o Assembly vai refletir muitas características do processador, características que são específicas. Então eu não posso ser muito abrangente, não. Eu tenho que pegar um para ser o exemplo e fixar naquilo. O que mais? De dúvidas. Sem dúvidas. Tranquilo. Posso botar a musiquinha final da aula. Sempre tem musiquinha, né? No início e no fim da aula. Beleza. Então tá bom, gente. Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer desse semestre realmente bem proveitoso, bem produtivo. E eu vou ficar à disposição de vocês, se comuniquem comigo, vamos trabalhar juntos, para a gente ter um semestre bacana. Beleza? O processador AMD traz alguma diferença para fazer o projeto, professor? Não, o processador AMD usa a mesma arquitetura dos processadores da Intel, a arquitetura x86, x64. Então pode ficar tranquilo, o AMD vai resolver sim. Beleza? Então tá bom, gente. Eu vou agora preparar as enquetes no SIGA. Lembrem-se, o SIGA, a votação é aberta, tá? Eu preciso avisar isso, o próprio SIGA avisa. O pessoal diz, eu vou trollar aqui no voto, porque ninguém tá vendo, a votação é aberta, tá, gente? Lembre-se disso. Mas, assim, eu acho que isso em um ambiente acadêmico tende a não ser um problema, tá? Vocês estão manifestando, e claro, cada um de vocês tem o direito de manifestar a opinião de vocês com relação às escolhas que a gente está dando para vocês aqui, relacionadas às aulas síncronas e assíncronas e relacionada à publicação das gravações das aulas síncronas. Fiquem à vontade, certo? Eu vou garantir que a opinião de cada um de vocês vai ser respeitada e, por favor, encaminhe essa opinião até o fim do dia de hoje para que eu possa me programar. Beleza? Valeu, gente! Até a próxima. Tchau, tchau.
it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw.